Quem é o anticristo? Uma evidência chocante pode revelar sua identidade. Prepare-se para uma revelação que vai desafiar suas crenças. Este é o vídeo que você não pode perder. À medida que os tempos perigosos mencionados na Bíblia Sagrada se aproximam, mais pessoas estão interessadas nas partes da Bíblia que falam sobre o futuro. Estamos vendo o início de muitos problemas, como guerras, boatos de guerra, países brigando uns com os outros, e também fome, doenças e terremotos em muitos lugares diferentes. À medida que essas coisas acontecem pelo mundo, tanto as pessoas que acreditam na Bíblia, quanto as que não acreditam, estão cada vez mais interessadas em saber o que vai acontecer no final dos tempos. Recentemente, ouvi um jornalista que não acredita em religião falando sobre como as coisas que Jesus disse em Mateus 24 estão acontecendo agora no mundo. Mesmo quem não acredita na Bíblia não pode negar que algumas coisas estão acontecendo do jeito que a Bíblia disse que aconteceriam. Agora estão fazendo filmes que falam sobre o fim do mundo, usando ideias da Bíblia, e Hollywood está ganhando muito dinheiro com isso porque muitas pessoas estão interessadas nesse assunto. Tem até filmes sobre o Armagedon, e filmes que fazem muito sucesso mostrando o Apocalipse. Parece que muitas pessoas têm uma sensação estranha de que estamos chegando ao final dos tempos. Um dos personagens principais que a Bíblia fala sobre é o Anticristo, que é a primeira besta. As pessoas estão tentando adivinhar quem é o Anticristo, mas ainda não sabem ao certo. O mistério em torno da besta e do seu número tem levado a várias teorias ao longo da história sobre quem seria o Anticristo de verdade. Algumas pessoas poderosas surgiram e depois caíram, e durante o seu auge, algumas foram consideradas como o Anticristo ou ligadas ao seu sistema. Mas depois essas ideias foram desmentidas. Muitas dessas ideias parecem bem exageradas, o que nos lembra de sermos cautelosos ao dizer que alguém pode ser o Anticristo hoje em dia. Por exemplo, o imperador Nero, que governou o Império Romano entre 54 e 68, foi conhecido por perseguir os cristãos. Se você transliterar o nome Nero César Neon Kaiser para o hebraico, o valor numérico equivalente é 666. Isso significa que, em termos simples, seu nome em hebraico totaliza 666. Adolf Hitler foi considerado por algumas pessoas como o Anticristo por razões óbvias. Um livro chamado O Anticristo e uma Xícara de Chá sugere que a monarquia britânica, especialmente o príncipe Charles de Gales, pode estar cumprindo as profecias da Bíblia sobre o Anticristo. O autor, Tim Cohen, USA Profecia Bíblica, dados históricos e símbolos da família real britânica para apoiar sua ideia de que o príncipe Charles tem a linhagem, influência e significado religioso e político necessários para ser o Anticristo, de acordo com o livro do Apocalipse e outros textos bíblicos. Na história americana, tem havido a intrigante e muitas vezes polêmica ideia de que cada presidente, desde George Washington, poderia potencialmente ser o Anticristo. Isso vem do grande poder e influência que os presidentes dos Estados Unidos têm, tanto nacional quanto internacionalmente, o que os coloca sob suspeita para aqueles que interpretam os acontecimentos atuais à luz das profecias bíblicas. Desde os dias de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, as ações e políticas dos líderes presidenciais têm sido analisadas em relação às descrições e previsões encontradas nos textos bíblicos sobre os últimos dias. Quase todos os presidentes foram considerados suspeitos de serem o Anticristo em algum momento, incluindo figuras notáveis como Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack Obama. Essas suspeitas surgiram por várias razões, desde suas políticas, carisma e influência internacional, até critérios mais estranhos, como seus nomes, a numerologia associada a eles, ou ações específicas que poderiam parecer se encaixar em profecias bíblicas. Por exemplo, algumas pessoas notaram que o nome completo de Ronald Reagan tem 6 letras em cada um dos seus 3 nomes. Ronald Wilson Reagan. Isso fez com que algumas pessoas o associassem ao número 666, que é o número da besta no livro do Apocalipse. As pessoas às vezes são criativas para tentar relacionar um indivíduo ao número 666. Da mesma forma, a popularidade global de Barack Obama e suas políticas, vistas por alguns como uma maneira de promover um governo mundial mais unificado, levantou a suspeita sobre seu possível papel nos eventos finais descritos na Bíblia. Essa tendência de especulação reflete um impulso humano para procurar padrões e sinais no mundo ao nosso redor, especialmente quando se trata de entender e prever eventos importantes e catastróficos. O papel do presidente dos Estados Unidos, dada a sua grande influência,
naturalmente atrai esse tipo de especulação, especialmente entre aqueles que estão profundamente envolvidos em crenças sobre o fim do mundo. Considere outra categoria de pessoas frequentemente rotuladas como possíveis anticristos: os bilionários na era moderna. Os bilionários têm uma influência considerável não apenas nos negócios e nas finanças, mas também na política, cultura e até mesmo na política global. Quando um bilionário carismático aparece no cenário global, algumas pessoas rapidamente o identificam como potencialmente sendo o anticristo. Essa especulação se baseia na ideia de que alguém com muita riqueza e influência poderia ter os meios para realizar as profecias descritas na Bíblia sobre o fim dos tempos. Isso se relaciona com características-chave atribuídas ao anticristo nos textos bíblicos: um grande poder, a capacidade de influenciar a opinião pública e manipular eventos globais, e a promessa de trazer uma época de paz e prosperidade que, na verdade, levaria à decepção e ruína. Bilionários, com suas vastas fortunas e redes internacionais, se encaixam nesse enredo para aqueles que interpretam os eventos atuais sob a perspectiva da profecia. Sua capacidade de impactar economias, influenciar decisões políticas e moldar a narrativa da mídia lhes dá um poder considerável, tornando-os também alvos potenciais de suspeita e especulação sobre o papel do anticristo. Essa presença onipresente pode parecer quase sobrenatural para o observador religioso devoto. Além disso, os esforços filantrópicos e tecnológicos de alguns bilionários para resolver problemas globais, como pobreza e mudanças climáticas, ou até mesmo alcançar a singularidade tecnológica, podem ser vistos por alguns como tentativas de criar uma utopia na Terra, um objetivo que se alinha com certas interpretações das falsas promessas de paz e prosperidade do anticristo. Figuras como Bill Gates, com seus esforços em saúde global através da Fundação Bill e Melinda Gates, ou Elon Musk, com seus empreendimentos para revolucionar o transporte tanto na Terra quanto no espaço, ou Mark Zuckerberg, muitas vezes se tornam foco dessas especulações. Algumas pessoas elogiam suas ideias porque acham que podem ajudar com problemas sérios do mundo, mas outras desconfiam delas, pensando que ele está enganando as pessoas como se fosse o anticristo, usando a inovação e o progresso como disfarce. Ao longo da história, muitas pessoas importantes se destacaram, chamando a atenção e, às vezes, suspeitas do público. Durante sua ascensão, algumas foram rotuladas como o anticristo ou associadas ao seu sistema. Essas acusações, feitas com convicção, geralmente foram desmentidas mais tarde ou caíram em desuso à medida que a visão sobre essas figuras mudava. Olhando para trás, muitas dessas ideias parecem exageradas, lembrando-nos de como é complicado interpretar eventos contemporâneos usando ideias da Bíblia. A tendência de associar figuras públicas, como políticos famosos, bilionários ou pessoas influentes com o anticristo, vem de uma vontade humana de entender o mundo, especialmente em tempos difíceis. O anticristo, na Bíblia, é visto como alguém poderoso e enganador, capaz de afastar as pessoas da verdade divina. Portanto, é compreensível que pessoas influentes sejam vistas dessa maneira por aqueles que estão preocupados com o fim dos tempos. No entanto, rotular pessoas contemporâneas como o anticristo levou a muitas especulações sem fundamento, mostrando como é perigoso aplicar ideias da Bíblia a pessoas modernas sem entender corretamente os critérios envolvidos. Muitas dessas acusações refletem mais os medos da época do que as pessoas em si. Ao pensarmos no futuro e na possível chegada do anticristo, é importante sermos cautelosos. De acordo com a Bíblia, o anticristo terá características específicas e fará coisas que o distinguirão. Ele se proclamará como Deus e exigirá adoração, tentando enganar as pessoas. Ele também falará mal de Deus para enganar muitas pessoas e desviá-las de adorá-lo. No Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, está escrito que o anticristo vai falar coisas terríveis contra Deus, desrespeitando-o ao se fazer passar por divino. No livro de Levítico, Deus fez uma lei muito séria contra falar mal dele, mostrando o quanto seu nome é sagrado. Ele disse em Levítico, capítulo 24, versículo 16, que quem falasse mal dele seria punido com a morte. Isso mostra como é grave desrespeitar o divino e como a blasfêmia é um crime sério. Esta lei não apenas mostra como devemos respeitar a Deus, mas também estabelece que a blasfêmia será punida severamente no futuro. Mesmo que o anticristo tente se passar por Deus e seja adorado pela humanidade, ele será punido por Deus. O Apocalipse capítulo 19, versículo 20, conta que ele e o falso profeta serão lançados em um lago de fogo, mostrando que Deus vai acabar com a blasfêmia deles.
Isso mostra como Deus leva a blasfêmia a sério e como o anticristo será punido por suas mentiras. A passagem do Antigo Testamento em Levítico para o cumprimento da profecia no Apocalipse mostra como Deus sempre leva a blasfêmia a sério. Mesmo que o anticristo pareça ter poder por um tempo, ele será punido por Deus no final. O número 666 é um símbolo do mal ao longo da história cristã, representando o anticristo e suas ações más. Ele é mencionado no Apocalipse como o número da besta, mostrando a presença do anticristo e suas más ações. Quando alguém tentar impor uma marca na testa ou na mão direita, ou controlar as compras e vendas das pessoas, essa pessoa está agindo como o anticristo ou trabalhando para ele. Embora ainda não saibamos exatamente o que o número 666 significa, ficará claro quando o anticristo aparecer. Esse número não é apenas um número, é um sinal de que algo muito ruim está acontecendo. Está ligado ao anticristo e mostra que ele está tentando enganar as pessoas. Quando alguém promove esse número, devemos ficar atentos porque pode ser um sinal do anticristo. O anticristo também está ligado a um templo especial. A Bíblia fala sobre eventos futuros de maneira organizada. Mostra que estamos caminhando em direção a eventos importantes. No futuro, haverá um templo mencionado várias vezes na Bíblia. Quando esse templo for construído ou estiver prestes a ser, devemos prestar atenção ao anticristo. Os versículos da Bíblia se unem para nos dar um quadro claro do que está por vir. O templo é importante porque está relacionado ao fim do mundo. Ele é onde as pessoas adoram a Deus. Quando o anticristo aparecer, ele fará coisas ruins dentro do templo, o que será um insulto a Deus e ao local sagrado de adoração. O que é mencionado em Mateus mostra o quão sério é o que está por vir. Faz referência a Daniel, mostrando que o que foi profetizado no passado ainda é importante hoje. Quando fala para as pessoas fugirem quando virem algo horrível acontecendo no templo, destaca o perigo iminente. Mesmo que não saibamos exatamente o que será essa coisa terrível, sabemos que acontecerá no templo. Quando esse templo for construído, isso terá um grande impacto nas profecias do fim dos tempos. E é quando o anticristo também aparecerá. Construir um templo nos dias de hoje parece impossível, especialmente considerando onde ele deve ser construído, em Jerusalém. Há muitas complicações políticas, religiosas e históricas envolvidas. Mas as Escrituras sugerem que durante tempos difíceis, não só será possível construir o templo, mas também será protegido e até defendido pelo anticristo, como está escrito em Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27. Senhor Deus, ao explorarmos as profundezas das Escrituras e contemplarmos os mistérios dos tempos finais, reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas. Que possamos encontrar sabedoria e discernimento em Tua palavra e que nossos corações sejam fortalecidos na fé. Abençoa cada pessoa que assistiu a este vídeo, concedendo-lhes entendimento e paz em seus corações. Que possamos sempre buscar a Tua vontade e confiar em Teu plano para o futuro. Em nome de Jesus Cristo, amém.